Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Palavra que cura, palavra que salva, palavra que batiza com o Espírito Santo, palavra que liberta, palavra que ensina, palavra que corrige, redarga, palavra que nos sustenta e palavra que nos coloca de pé, levanta e anda. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Estamos aqui para crescer na graça e no conhecimento. Eu peço a Tua graça sobre este estudo hoje, meu Pai, sobre escatologia, essa série de estudo que nós estamos estudando sobre escatologia, doutrina das últimas coisas. Nos dá graça, nos dá força. Espírito Santo nos capacita em nome de Jesus. Amém? Nós estamos estudando escatologia, escatos. Escatologia, junção de dois radicais gregos. Escato, último, e logia. Escatologia, logia significa logos, tratado, palavra. Portanto, escatologia é a doutrina das últimas coisas. Nós já estudamos sobre as interpretações escatológicas, né? As 4 escolas: futuristas, idealistas, preteristas e historicista. E nós defendemos e nos posicionamos, nós somos futuristas, porque em Apocalipse está escrito, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 19, ali nós podemos ver o esboço, a divisão do livro de Apocalipse, quando está escrito assim: essa é a nossa posição futurista. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. As coisas que tem visto, capítulo 1, Cristo glorificado. As que são, capítulo 2 e 3, as 7 igrejas da Ásia. E as que hão de acontecer, as que hão de acontecer no futuro, isto é, os eventos antes e depois da vinda de Cristo na Terra. Eu creio que é do 4 ao 22, porque ali no 4 e 5, o Cordeiro de Deus está entronizado no trono, e os anciãos, que possivelmente seja uma representatividade da igreja. Então a igreja no capítulo 4 e 5 está no céu, adorando o Cordeiro de Deus, que é digno de honra, de glória, de poder e de majestade. Aí do capítulo 6 ao 18, o início da grande tribulação, ali Cristo vai abrir os selos. Primeiro selo, um cavalo branco. Segundo selo, um cavalo vermelho trazendo guerra. Cavalo preto trazendo fome. Cavalo amarelo trazendo doenças, pestes, e morte. Quinto selo, as almas ali que estão clamando debaixo do altar de Deus. Aí depois 7 trombetas que vão ser tocadas pelos anjos. Depois as 7 taças que vão ser derramadas sobre a terra. Também nós podemos ver no final da tribulação ali, Israel vai se converter, ali o Armagedon. Jesus vai implantar, ele vem com a igreja no capítulo 19, no cavalo branco, a igreja vem com ele, implanta o milênio, um período, vai ser um governo teocrático local ali, em Jerusalém. Ele vai reinar literalmente por 1000 anos, por isso que nós somos pré-milenistas, porque cremos num reino literal de Cristo. Então nós também defendemos a posição futuristas, defendemos a posição pré-tribulacionista, que a igreja não passará na tribulação, ela é arrebatada antes do período tribulacional. Somos pré-milenistas, cremos no reino literal de Cristo, num período de 1000 anos, e após o período de 1000 anos haverá ali Gog e Magog, a última revolta de Satanás. Jesus, Deus vai destruir Satanás, aquelas nações, aquelas pessoas que se rebelaram
contra Cristo. A Bíblia vai dizer que vai subir o tribunal do trono branco, né? O juízo, né? O dia do juízo, o dia de prestações de conta, vão se abrir os livros, né? Os livros das obras e o livro do Cordeiro, e aquele que não foi achado escrito no livro do Cordeiro vai ser lançado no lago de fogo e vai estar ali e vai perecer eternamente. Esse é o dano da segunda morte, a morte eterna, a separação eterna de Deus. Todos aqueles que vão participar da segunda morte e vão ser lançados no lago de fogo são todos aqueles que não creram em Cristo e não tiveram seu nome escrito no livro da vida, porque desobedeceram, porque não creram em Cristo, não creram no sacrifício, na morte e na ressurreição de Cristo. Então, eu não sei aonde você quer que seu nome esteja escrito, mas o lugar, seja grato pelo teu nome estar escrito no livro do Cordeiro, no livro da vida. Amém? A Bíblia fala que uma certa feita os discípulos voltaram: Senhor, em teu nome os demônios se sujeitam. Jesus falou assim: mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no céu. Que lindo isso, né? Vamos ver? Está lá em Lucas, capítulo de número 10. Lucas 10. Eu quero conhecer Jesus. Lucas 10. O Evangelho dos detalhes, né? Lucas, o médico amado. Lucas 10. Ali na missão dos discípulos, a missão dos 12. Aí depois a missão, ele enviou os 12, depois enviou 70 no capítulo 10. Ele diz assim, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos dará dano algum, né? Autoridade espiritual Cristo nos dá. Mas não vos alegrei porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no céu. E naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, Pai. Então, alegrai-vos antes. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no céu. Amém? Então, a igreja será tirada da terra, amém? Neste período tribulacional, a igreja, que foi profetizado também por Daniel, né? Esse período ali, as 70 semanas, 69 semanas já foram cumpridas, falta uma semana, né? E semana significa anos, falta uma semana, que a gente pode ver que o propósito da tribulação é Deus tratar com Israel, não com a igreja, amém? Vamos lá? Daniel ali, quando ele está orando porque ele estudava o livro do profeta Jeremias, porque ele viu que havia chegado o tempo. Que tempo é esse? Os 70 anos, os 70 anos. Então Deus havia falado na boca do profeta Jeremias que o povo ficaria 70 anos, e quando Daniel vê, né, através da palavra, das escrituras, que esse tempo havia chegado, ele vai orar, ele vai buscar o Senhor, né? E Deus envia ali um anjo que vem voando, o anjo Gabriel, e fala com ele, né? E revela coisas futuras para Daniel. Olha aqui, olha aqui. Daniel estava atento às profecias, né? À palavra. Ele estava alerta, ele estava vigilante. Provavelmente Daniel já estava idoso ali, uns 80 anos de idade, mais ou menos. Olha só.
No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, pela Bíblia, que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então ele começou a buscar o Senhor. Então, Deus ele fez uma promessa. E às vezes nós ficamos nessa letargia, nessa frieza. Não, amado, é tempo de buscar o Senhor para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Olha só, eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração, com rogos, jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então Daniel está orando, Daniel vai para a oração, né? Ele confessa os seus pecados e ele entende ali, 69 semanas se cumpriram até Cristo. Então falta uma semana, que é o período tribulacional. Então, e no versículo 21, olha só: estando eu, digo ainda, falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Né? Daniel, o livro apocalíptico, né? É o livro apocalíptico, né? Do Antigo Testamento. Olha só. Olha que interessante. Então Daniel tem essa revelação, né? A grande tribulação é a última das 70 semanas de anos de Daniel. Portanto, a grande tribulação terá a duração de 7 anos. Olha só. E no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar. Porque és muito amado. Toma, pois, bem o sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Olha o propósito da tribulação para Israel. Aqui. Ó. Para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo do santo. Sabe, entende, desde a saída da ordem, né? Então, a contagem começou da ordem para reconstruir, né, a cidade. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe. 70 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana, os 3 anos e meio, olha só, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, o anticristo. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Olha só. Então nós podemos ver aqui o propósito das 70 semanas, né? Da última semana, olha só, 70 semanas e 62 semanas.
Deus revelou a Daniel que 69 períodos de 7 anos, somando, portanto, 483 anos, transcorreriam entre a data da ordem para reconstruir Jerusalém e a vinda do Messias. Então, 483 anos. O ungido. Certos expositores da Bíblia diferem de opinião quanto ao tempo exato em que os 483 anos começaram. Alguns concluem que foi em 538 a.C., quando Ciro promulgou em favor dos exilados judeus, porém este decreto visava a reedificação do templo e não da cidade. Então alguns entendem que começou quando começou a reconstruir a cidade e não o templo. É mais provável que a data inicial seja 457 a.C., ano em que Esdras voltou a Jerusalém e começou a reedificar a cidade. Aí começou a contagem das 70 semanas, né? Quando Esdras voltou e começou a reconstruir a cidade. Nesse caso, os 483 anos terminaram em 27 depois de Cristo, se começou com Esdras, que foi aproximadamente o ano em que Jesus começou o seu ministério. Então, provavelmente, Jesus começou o seu ministério. Provavelmente Jesus começou o seu ministério no ano 27 depois de Cristo, né? E no 26, e depois de 62 semanas será tirado o Messias. Depois das 7 semanas, no versículo 25, e mais as 62 semanas, isto é, dá um total de 69 semanas, ou 483 anos. Duas coisas aconteceriam: o Messias seria tirado, né, ou crucificado. Isaías 53, versículo 8. Olha só, o profeta, ele tem um retrato da cruz do Calvário ali. Isaías 53, que é ele tem uma visão ali do Cristo crucificado. 53, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si. Mas o versículo 8 diz assim: da opressão, deixa eu baixar aqui esse fundo aqui, da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vinda? Portanto, foi cortado na terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo. Então tá meio rasgadinha a minha Bíblia aqui, mas acho que é povo que fala. Foi ele atingido. Amém? Então, quando fala que o Messias seria tirado, está falando que ele seria morto, tirado da terra dos viventes. O povo do príncipe que há de vir destruiria Jerusalém, o templo. O povo refere-se ao exército romano que destruiu Jerusalém em 70 depois de Cristo. O príncipe refere-se ao anticristo no fim dos tempos. Note que a destruição de Jerusalém não ocorreu imediatamente após a crucificação de Cristo. Portanto, há um hiato, um tempo entre o final das 69 semanas e o início da 70ª semana. Os exegetas concluem que esse período de tempo corresponde ao período da igreja. Então, vamos dizer assim, paralisou o tempo, porque Israel rejeitou o Messias. Então, se cumpriram 69 semanas, falta uma semana. Como Israel rejeitou o Messias, então agora nós vemos no período da dispensação da graça, a igreja, né? É o período da igreja. Então, quando a igreja será tirada, aí vai se contar ali a última semana de 7 anos. Amém? Então, e ele firmará um concerto, né? Ele quem? O anticristo, por uma semana. Essa semana aqui significa anos. O estabelecimento do concerto entre o príncipe, que é o anticristo, que há de vir, no versículo 26, e depois das 62 semanas será tirado o Messias.
quer dizer, ele foi crucificado, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, que foram os romanos, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E Israel marca o início da 70ª semana, os últimos 7 anos da presente era. Aqui a Bíblia ensina o seguinte: o príncipe que fará o concerto com Israel é o anticristo, marca aí. Então Daniel tem essa revelação, que o príncipe fará um concerto com Israel. Então o príncipe que fará o concerto com Israel é o anticristo, mas ainda camuflado naquela ocasião, porque eles vão fazer uma coisa, ele vai estar camuflado. O anticristo certamente negociará um trato de paz entre Israel. Então ele vai fazer um tratado de paz com Israel e seus inimigos, no tocante à disputa territorial. Então ele vai fazer um tratado de paz com Israel, que é Apocalipse capítulo 6, que é o cavalo branco. Na metade dos 7 anos, isto é, após 3 anos e meio, o príncipe romperá o seu concerto com Israel. Declarar-se-á Deus, apoderar-se-á do templo em Jerusalém, proibirá a adoração ao Senhor. Então aí o povo judeu vai ver que foi enganado, que ele não é o Cristo, que ele é o anticristo. Mas quando o anticristo se manifestar, que é Apocalipse capítulo 6, que é o cavalo branco, ele vai ser um falso passista, a igreja já não estará mais na terra, a igreja estará no céu, participando das bodas do Cordeiro. Vamos ser a igreja será recompensada por Cristo, e nós vamos participar das bodas do Cordeiro, vamos assentar na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Ruth, com Neemias. Nós vamos estar na mesa assentados e vamos cear com Cristo e vamos ser servidos por Ele. Amém? Que lindo isso, né? A importância profética da abominação da desolação, que Daniel fala dessa desolação, será conhecida somente pelos santos de Deus. Jesus disse que os crentes devem estar atentos a esse sinal determinante, pois assinalará o começo da contagem regressiva de 3 anos e meio até a sua vinda em glória. Os crentes do período da tribulação, por sua atenção a esse sinal, poderão perceber quão próximo estará a volta de Cristo. A vinda do Messias ocorrerá no fim dos 7 anos, isto é, o segundo período de 3 anos e meio. O Apocalipse confirma esta cronologia ao declarar 2 vezes que o anticristo, isto é, a besta, terá poder somente durante 42 meses. Apocalipse 11, do 1 ao 2. Daniel declara mais tarde outra vez que haverá um período de 3 anos e meio, tempos de metade de um tempo, entre o começo da grande tribulação e o seu fim. Daniel 12, 7. Nos 3 anos e meio destinado ao anticristo, Jerusalém continuará a ser pisada pelo gentio. Abominação desoladora é o sinal inconfundível de que grande tribulação começou. A tribulação e o domínio do anticristo terminarão quando Cristo vier com poder e glória para julgar os ímpios, para destruir o anticristo e para começar um reino milenar. Então ali, vamos ver, a batalha do Armagedon. Apocalipse capítulo 19. E amanhã, se Deus permitir, nós vamos falar sobre o arrebatamento, tá? A gente está fazendo aqui falando um pouco das 70 semanas de Daniel, mas nós vamos
falar amanhã sobre o arrebatamento, o que significa a palavra arrebatamento. Amém? Então não perca. A batalha do Armagedon, que está ali no capítulo 19, quando Cristo vem num cavalo branco para salvar Israel. Amém? No capítulo 19, fala das bodas do Cordeiro. Fala das bodas do Cordeiro, disse: escreve bem-aventurado, porque quando iniciar o período da tribulação, a igreja estará no céu, participando das bodas do Cordeiro. E disse-me: escreve bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Então, tem um lugar melhor para você. Rabai, decanta rabassou. Vou repetir. Tem um lugar melhor para você, que é na mesa da graça, na mesa das bodas do Cordeiro. Será a festa das bodas do Cordeiro. Amém? Então, olha aqui que interessante. Então, a batalha do Armagedon. O anticristo vai... Olha no final da grande tribulação que vai acontecer. A batalha do Armagedon. O anticristo vai mobilizar as nações em um ataque mundial contra Israel. Acampado nesse vale, as tropas caminharão em direção à cidade santa. Isso está lá em Zacarias, capítulo 12, versículo 3. E Israel por perceber que todas as ações foram mobilizadas pelo anticristo e estão em volta de Israel para tentar destruir de uma vez por todas a Israel, Israel não vê outra solução, Israel não vê outra alternativa. Nós estamos falando da batalha do Armagedon, a não ser dobrar o joelho no Monte das Oliveiras, no Monte da Oliveira, no Monte das Oliveiras, e clamar pelo Messias, que para eles nunca veio. Neste momento que as nações estiverem em volta, vindo em marcha, no Vale do Meguido, vai ser um bloco de nações para atacar, para destruir por uma vez por todas Israel. Israel vai clamar, e no meio da oração de Israel, o céu vai se abrir. E quando o céu se abre, Apocalipse 19:11, olha que lindo. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E João vê o céu aberto, e no dia da batalha do Armagedon, todo olho o verá. E neste momento que o céu se abre, aparece um cavalo branco. Não o genérico do capítulo 6, que tem um arco, não, esse tem uma espada aguda. Olha só, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome do qual se chama é a palavra de Deus, e da sua boca saía uma espada aguda, uma espada para ferir com ela as nações. Então não é o cavalo genérico que tem um arco, não, esse tem as vestes salpicadas, manchadas de sangue, encharcadas de sangue, e uma espada aguda, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E neste momento que o céu se abre, aparece um cavalo branco, não o genérico do capítulo 6, e atrás dele um exército. E que exército que é esse? Que exército que é esse? Sou eu, é você, é a igreja do Senhor, que estará vindo com ele, com a sua veste, Cristo, salpicada de sangue, e na sua veste e na sua coxa tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo continua no controle, Cristo está no controle da igreja. Cristo nunca perdeu o controle, Ele continua no controle da igreja, Ele continua no controle da minha vida, da sua
da sua vida, da sua casa. Cristo continua no controle de todas as coisas. Creia no Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nas suas vestes e na sua coxa tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Na sua coxa, isso aqui não é tatuagem, tá? E o anticristo no Armagedon e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Apocalipse 19 e 20, vão inaugurar o lago de fogo. Satanás, o dragão, é acorrentado e lançado no abismo, onde ficarão durante 1000 anos. As nações são destruídas, Israel é salvo. Israel vai dizer, quando olhar e ver o Messias: que feridas são essas? Zacarias 13:6. Que feridas são essas? Ele vai dizer, são as feridas com que foi ferido na casa dos meus irmãos, na casa dos meus amigos. Então começará um período chamado período milenar. Então olha que interessante aqui. Então Deus trará todos os inimigos de Israel do norte com anzóis pelo queixo para o dia grande e terrível da peleja. Então Deus vai trazer os inimigos de Israel ali no Armagedão, o arraial dos santos. A igreja está lá em cima. Então toda essa estratégia de guerra, Israel vai perde todo o seu poder atômico. O que Israel vai fazer? O remanescente fiel corre para o Monte das Oliveiras e de lá levanta um clamor: Senhor, lembra-te da aliança que tu fizeste com Abraão, com Isaac e com Jacó, que esta terra e o teu povo daria. Então nós vamos, amado, a igreja vai descer em glória junto com Cristo para salvar Israel ali no Vale do Armagedon. Amém? Então nós fizemos ali nós estudamos, falamos um pouco sobre as 70 semanas, sobre as bodas do Cordeiro. Então amanhã eu quero falar sobre o arrebatamento, um pouco sobre o arrebatamento. Falamos aqui das bodas do Cordeiro. A igreja, a noiva do Cordeiro, anela pelo dia das suas bodas e pela sua recompensa. Então, após o arrebatamento, nós vamos ser recompensados por Cristo e nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Amém? E só quem foi comprado, amado, só quem respondeu ao convite da graça estará na mesa. Amém? Estará na mesa das bodas do Cordeiro. E é interessante que aí Cristo vem com a igreja, salva Israel, estabelece um período de 1000 anos, né? Período milenar. Satanás é solto e depois Satanás é preso, ou melhor, ele é preso durante 1000 anos e depois ele vai ser solto. E por que vai ser solto? Por que ele vai ser solto? Vamos lá, ó. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Ó. E acabando-se os 1000 anos, literal, lembra que nós somos pré-milenistas, cremos num reino literal, Satanás será solto da sua prisão. E por que será solto? Ó. Quando acaba os 1000 anos, Satanás é solto. E por que Satanás é solto? Essa é a pergunta. Sabe por quê? Como que Deus vai saber que aqueles que nasceram no milênio adoram de verdade? Porque eles não têm possibilidade de não adorar, porque eles estão no milênio. Não vai ter a tentação do mundo. Ó. Porque a terra vai ser restaurada. Então, Satanás é solto para provar aqueles que nasceram no milênio. É como se fosse uma peneira, um teste. Sempre teve esse teste na eleição. Então, na eternidade teve esse teste, essa peneira. Uma terça parte foi reprovada, os anjos, que fizeram mau uso do livre-arbítrio. Uma terça parte, provavelmente. Tem o teste da eleição, lembra no Éden? Adão caiu. No teste da eleição, uma terça parte na eternidade caiu. No teste da eleição no Éden, Adão caiu. Teve o teste para Israel do bezerro, só Levi ficou de pé.
o teste da eleição da graça. Mas hoje nós estamos na dispensação da graça. Mas a eleição da graça é o seguinte, só que se você cair, ainda você tem oportunidade, porque o sangue de Cristo, do Cordeiro, nos purifica de todo pecado. Então nós estamos na dispensação da graça. Então Deus, a cada dia quando você acorda, deitei e dormi, acordei. Então quando você acorda, amado, nós temos oportunidade, você tem a oportunidade de recomeçar, de reconstruir e continuar uma nova vida, uma nova história. Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Só que no período milenar, aqueles que nasceram no milênio não foram provados. Só tem Cristo para eles adorar. Então por isso que Satanás vai ser solto. Satanás é solto para provar aqueles que nasceram no milênio. Você acredita que vai ter pessoas que vão se rebelar contra o reino de Cristo? E vai ter essa batalha, que se chama Batalha de Gog e Magog, depois do milênio, contra Cristo. Cristo levanta do seu trono, pega Satanás e lança ele no lago de fogo, eternamente. Destrói esses que se levantaram contra Cristo, e eles morrem. E agora se levanta o tribunal do trono branco. E vai aparecer um grupo de pessoas, Senhor, mas eu preguei, profetizei, expulsei demônios, falei em novas línguas. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Usaram meu nome e tiveram poder, mas não tiveram a minha presença. Amém? Então, fique com esta palavra. Aí, a Bíblia fala que essa terra vai ser restaurada, purificada com fogo. E João, ele fala, e eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, o nosso irmão, eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, com uma esposa ataviada para o seu marido. E nós, a igreja, que já estará com o corpo glorificado após o arrebatamento, viverá eternamente com Cristo. Amém? E é interessante que a Bíblia fala, olha para você ver lá em Gênesis, a Bíblia fala que quando Deus fala assim, e haja luz, quer dizer, o sol só foi criado no quarto dia. Que luz era essa? Havia uma luz, mas não havia sol. Sabe por quê? Porque em Apocalipse, amado, não vai precisar de sol e nem de lua. Sabe por quê? E a cidade não necessita de sol e nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Que luz era essa? Era a luz do Cordeiro de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.